Olá, gente, então bem-vindos a mais uma aula de morfologia vegetal. Nessa playlist a gente está vendo um pouco sobre os frutos e esse aqui então é a parte 2. Aqui em cima eu vou deixar linkado a playlist completa, né, para vocês que quiserem ver, né, os outros vídeos dessa playlist de frutos. Então nesse segundo vídeo a gente vai ver um pouco sobre diferentes variações morfológicas que os frutos podem ter. Então a gente vai ver um pouco, né, sobre classificação do fruto de acordo com o número de sementes que ele vai ter, de acordo com a sua consistência e de acordo com a sua deiscência, ou seja, né, da sua abertura ou não. Então o primeiro, né, tipo de classificação do fruto pode ser relativo ao número de sementes. Então a gente tem alguns frutos que ele vai ter apenas uma semente no seu interior. Então por isso eles são chamados de monospérmicos. Então mono, né, o espérmico vem da semente. Então dependendo do fruto, você tem fruto ali que pode ter apenas duas sementes, que são dispérmicos, três sementes, que serão então trispérmicos, e aí acaba que acima do número de 3, né, como aqui na goiaba dá para perceber, você tem ali normalmente o que a gente chama de um poliespérmico também, então tem várias sementes ali dentro daquele fruto. Uma das principais classificações, né, do fruto é de acordo com a sua consistência. Então você tem dois grandes grupos. Você tem o grupo dos frutos secos, que é esse que quando ele está maduro, né, o seu pericarpo ele basicamente resseca. Ele muitas vezes ele pode abrir, né, mas tem alguns grupos que não abrem, mas ele fica ali seco. Muitas vezes ele fica com uma cor meio amarronzada ali, de meio de planta secando mesmo. Então aqui nós temos dois exemplos de fruto seco. Além disso, a gente tem então o fruto carnoso, né, que como o abacate ou a manga, que é aquele fruto que pelo menos uma camada ali do pericarpo, ele vai ser bem carnoso e isso vai ser usado para atrair ali provavelmente um dispersor, né, que vai consumir o fruto, né, ou parte daquele fruto e vai ajudar na dispersão das sementes. Então, fruto seco é que quando ele maduro ele fica seco, e fruto carnoso é aquele que quando está maduro ele mantém uma consistência carnosa para ter uma dispersão por animais. Então só para ver alguns exemplos aqui de fruto seco, né? Então como o jatobá, o amendoim ou o arroz são todos frutos secos. Por outro lado a gente tem aqui, por exemplo, a melancia, o pepino, a abóbora ou a pitaia, são todos frutos carnosos. E uma outra categoria muito importante de classificação do fruto, que é muito relevante, principalmente quando você está tratando dos tipos de fruto seco, é a sua deiscência, ou seja, a forma com que aquele fruto seco ele vai se abrir. Então você tem dois grandes grupos, você tem os frutos deiscentes, que são aqueles que quando estão maduros eles se abrem para liberar sementes, e os frutos indeiscentes, que são aqueles frutos que quando estão maduros eles não abrem, né? Então as sementes têm que ser liberadas ali de alguma outra maneira. Os frutos carnosos, assim, quase sua totalidade, são indeiscentes, mas você também tem alguns grupos de fruto seco que também são indeiscentes. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver um pouco da classificação do fruto, né, das suas variações, quanto à origem das estruturas ali do fruto, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre fruto simples, fruto composto, fruto agregado, etc. Então, espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui linkado um próximo vídeo da disciplina, assim como a playlist completa de frutos para quem quiser ter acesso. Até mais, gente. Tchau.